Oi, meu nome é Ana Carolina Martins Bock. O meu é Andressa Pretos Bernardes. E o meu é Matheus Bertoncello de Oliveira e nós vamos falar sobre usinas elétricas de biomassa. Nosso orientador é o professor Eduardo Meric. O trabalho propõe formas mais viáveis para a construção de usinas de biomassa e gás natural para ajudar na diminuição do descarte de dejetos que podem trazer más consequências para a população em longo prazo. Trabalha também a ideia do que seja o lixo orgânico e por que, nos parâmetros atuais, o país ainda sofre em manter velhos hábitos com a segunda revolução industrial e não deixa formas insustentáveis de formação de energia para trás. Ajudando a entender melhor o que é e como funcionam essas usinas, procuramos profissionais da área do meio ambiente e, com a pesquisa de campo, a entender como as pessoas lidam com os problemas do lixo das grandes cidades do seu próprio lar. Esse trabalho sobre a sustentabilidade apresenta resposta para várias dúvidas decorrentes do dia a dia sobre o lixo vegetal e animal, propondo algumas perguntas sobre o que é o lixo orgânico, biomassa, gás natural, usinas de energia elétrica a partir do lixo do Brasil, dentre outras questões. É utilizada principalmente para insumo energético no mundo todo, praticamente sendo utilizado em energia térmica, mas aqui no Brasil está sendo utilizada desde 1999 para energia elétrica, ocupando 3% da energia total do país. A produção de energia elétrica a partir da biomassa apresenta características importantes. As tecnologias e conversões para a energia elétrica convencionais, essencialmente termoelétricas, apresentam forte economia de escala. O investimento por unidade de insumo cai e as eficiências de conversão aumentam com a capacidade. Outro ponto importante a considerar quando se trata de queima de resíduos agrícolas com produção sazonal é a possibilidade de uso simultâneo de combustíveis complementares para permitir a geração durante todo o ano, sem aumentar os custos de logística e estocagem da biomassa. A principal oportunidade do Brasil é inicialmente concentrar o uso de resíduos em alguns setores. No entanto, a situação excepcional promissora do potencial para plantações energéticas merece muito mais atenção. Foi aplicado um questionário com 10 perguntas de sim ou não para 10 pessoas físicas. O local escolhido foi o Polo Shopping, na tarde do dia 13 de setembro de 2012. As perguntas tratam de diversos temas como, por exemplo, sustentabilidade, biomassa, chorume, meio ambiente e principalmente sobre o lixo. O primeiro gráfico. Quando questionados sobre o seu conhecimento em saber o que é o lixo orgânico, 100% dos entrevistados disseram que sim, sabe o que é esse conhecido tipo de lixo. Porém, para não deixar ninguém sem saber, segue uma breve explicação. Lixo orgânico é tudo que vem de origem animal ou vegetal. Restos de alimentos são os principais exemplos. O lixo orgânico é principalmente constituído de tudo que não pode ser reciclado. Esse tipo de lixo deve ser depositado em aterros sanitários, seguindo todas as regras de saneamento básico e tratamento de lixo. Segundo gráfico. A respeito desse gráfico, a resposta já não foi tão positiva quanto na pergunta anterior. Segundo nossa pesquisa, 20% dos entrevistados disseram que não fazem a separação do lixo em suas casas, o que não é bom, pois no mundo de hoje é extremamente necessário. 100% da população faz a separação do lixo para facilitar o trabalho de quem está envolvido no processo final de nossos resíduos e, é claro, para ajudar o mundo em que vivemos. Terceiro gráfico. Somente 50% dos entrevistados sabem qual é o destino do final do seu lixo, ou seja, metade deles não fazem a mínima ideia de onde vai parar o que é jogado fora. Isso é uma questão crítica, pois pela conscientização da população, todos devem estar cientes dessa informação. Quarto gráfico. Segundo o gráfico, pode notar-se que 90% dos entrevistados se preocupam em saber qual é esse destino final e o que é bom, pois demonstra que talvez não soubesse esse destino por falta de conhecimento e que, se tivessem oportunidades melhores, estariam com um conhecimento muito maior em questão a respeito do lixo e seu destino. Quinto gráfico.
Mais uma vez, o conhecimento da população demonstra estar com dificuldades, pois 40% de nossos entrevistados não sabem o significado da palavra chorume. Isso seria falha nas escolas? Segundo a internet, o chorume é uma substância líquida que é resultado do apodrecimento do lixo orgânico. Essa substância é encontrada em aterros sanitários e lixões e muitas vezes pode contaminar o solo e os lençóis freáticos que ocasionalmente podem se encontrar abaixo do solo. Sexto gráfico. Todos os 10 entrevistados disseram que pensam a respeito do impacto de suas ações no meio ambiente e em suas cidades. Resultado positivo, pois conclui que existe uma consciência antes de ações corretas ou incorretas do ser humano. Sétimo gráfico. A biomassa é um material constituído principalmente das substâncias de origem orgânica, ou seja, de animais e vegetais. A lenha é um bom exemplo de biomassa, e o homem a utiliza como fonte energética desde o início da civilização. Portanto, a biomassa faz parte da história da humanidade como fonte de energia. A biomassa é renovável, pois a sua decomposição libera gás carbônico na atmosfera, que durante seu ciclo, através da fotossíntese realizada pelas plantas, é transformada em hidratos de carbono, sendo assim a utilização da biomassa sendo feita de maneira decente e controlada que não agride o meio ambiente. Oitavo gráfico. Segundo as respostas, 8 entrevistados sabem o que significa sustentabilidade e 2 não sabem. Está faltando conhecimento nessa área para as pessoas. Estamos no ano de 2012 e deveríamos saber que a sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que têm o objetivo de complementar ou substituir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está relacionada a desenvolvimentos que não agridem o meio ambiente de forma inteligente. Nono gráfico. Somente metade dos entrevistados soube dizer que sim, sabiam que no Brasil existem usinas que formam energia elétrica a partir do lixo animal e do lixo vegetal. Mas afinal, onde essas usinas se encontram? O exemplo é a Usina Verde, que é a primeira usina para tratamento térmico do lixo do país. Instalada no Rio de Janeiro, ela é capaz de processar 30 toneladas de lixo por dia com uma geração de energia que seria suficiente para atender 20 mil habitantes. Décimo gráfico. Nessa pergunta, 80% alega que sim. Procuram se atualizar de acordo com as novidades para melhorar sua forma de agir, o que demonstra que a preocupação com o mundo de hoje e com o futuro existe. Porém, o único problema é que a preocupação demais não ajuda, e sim ações fazem a diferença. Segundo Giovana Vasconcelos, estudante do Colégio Dom Bosco, com os recursos e tecnologias que o mundo possui, ele poderia ser bem mais sustentável. No planeta existem poucas cidades sustentáveis e, como exemplo, podemos citar Curitiba. É uma das mais conhecidas em razão das várias iniciativas públicas e privadas para evitar o lixo na cidade, como os caminhões de coleta e a alta taxa de reciclagem do lixo, que é próxima dos 38%. Existem vários recursos que auxiliam a sustentabilidade dos locais, tais como a biomassa, que é uma matéria orgânica que, ao ser decomposta, gera gases que podem ser transformados em energia. Segundo Camilo Arbigaus, estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, as pessoas não se preocupam suficientemente com o lixo. Com todos os problemas que o planeta enfrenta, era de se esperar atitudes mais sustentáveis de todos. Camila disse que se preocupa com o lixo e o separa, até porque sua profissão é baseada no conforto do ser humano. Não podemos esquecer de dizer que para quem quiser, estamos com o nosso diário de bordo disponível. Concluímos que a sustentabilidade é extremamente importante para acrescentarmos no nosso dia a dia. A biomassa, tema tratado por nosso trabalho, forma energia sustentável, não fazendo mal ao planeta Terra. Com o questionário aplicado à população, concluímos que o povo brasileiro precisa evoluir muito em questão de educação e sabedoria, pois boa parte dos entrevistados não sabiam os principais temas da atualidade, como sustentabilidade, biomassa, lixo orgânico, entre outros. Agradecemos a sua atenção!